O desafio para quem escreve literatura infanto-juvenil é seduzir seu leitor. A escritora Rosângela Vieira Rocha, nossa entrevistada de hoje, nos conta como elabora esse jogo de sedução, falando de seus mais novos trabalhos, O Vestido da Condessa e O Macuco Felício, onde fala de temas instigantes, como preservação ambiental e bullying. Na dica de leituras, Sonhos Cariocas, na análise de Contos da Vida Absurda, de Luiz Pimentel, e Uma Ladeira para Lugar Nenhum, de Marco Carvalho. Agora a gente conversa com Rosângela Vieira Rocha. Rosângela, bom, vamos falar sobre a sua literatura infantil, né? Porque é interessante, você é bastante conhecida como autora de livros adultos, né? Enfim, mas já há algum tempo você vem se dedicando à literatura infantil. Como é essa diferença aí? Como é escrever para criança, escrever para adulto? Como é que você separa isso no seu trabalho? Olha, realmente eu comecei escrevendo para criança, né? Para adultos. Publiquei meu primeiro livro em 1990, que foi um livro... foi uma novela. E aí vim escrevendo, quando foi em 2008, eu resolvi fazer uma experiência, enfrentar esse desafio, ver se eu tinha capacidade de escrever para criança, que eu acho muito difícil, assim, e acho muito diferente também, né, de escrever para adulto. Aí comecei e sempre assim, partindo de temas que eu acho que fazem as pessoas sofrerem, assim, as crianças sofrerem. Lembrando, pensando na minha infância, o que me punha triste, e foi por aí. E tentando sempre, assim, escrever sobre temas sobre os quais há uma falta, uma falha, eu comecei a sentir uma necessidade, uma angústia, vendo crianças serem vítimas de preconceitos, bullying, racismo, temas nesse estilo. Temas mais polêmicos. Polêmicos. Porque a literatura infantil brasileira, né, a nossa tradição de livros infanto-juvenis, de livros infantis sobretudo, ele discute muito as questões muito pertinentes ao dia a dia, de certa forma, né? Se a gente pegar o Lobato e tal, mesmo o Lobato, embora ele tenha uma leitura muito ativa dos clássicos e tal, de trazer isso para uma linguagem, da questão da mitologia e dos próprios debates do público adulto, do petróleo e tal, das campanhas que ele desenvolvia. Mas mesmo assim, o mundo infantil está muito representado no Lobato a partir do ponto de vista lúdico, né? Do lúdico, do sítio, né? Onde há toda uma brincadeira em torno disso. Você parte, então, exatamente do lado oposto, do lado que, não sei se agride, mas que pelo menos ferem as crianças. É isso, basicamente, que você começa a trabalhar em sua literatura. Porque a gente não pode deixar de ser quem é, né? E eu não me considero, assim, uma pessoa tão lúdica. Talvez eu não tenha tido essa infância tão imaginativa. Quer dizer, tive imaginativa, mas muito preocupada assim, com o sofrimento das pessoas, com crianças mais pobres, né? E também criada numa cidade muito pequena. Eu me considero assim, da área rural, embora seja uma cidade. Então ali é um verdadeiro caldeirão, né? Porque a gente convive nas cidades pequenas com todos, né? A comunidade é diferente. Não há ilhas, é todo mundo junto, né? A criança muito pobre com a criança mais ou menos pobre, então é tudo misturado. E a gente tem essa oportunidade de ver, assim, coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E sempre eu ficava muito preocupada com esse tipo de questão, sabe? De ver perseguição a crianças, mesmo como criança. Então eu resolvi tentar dar alguma contribuição nesse sentido. E como é que é a reação do público, né, a esses livros? Né? Como é que essas crianças estão lendo esses livros? Olha, eles têm sido bem recebidos. Eu vou muito a escolas, né, inclusive escolas infantis, escolas, em geral, públicas, aqui do entorno, do DF. Onde me convidam, eu vou. Para falar de literatura, eu vou sempre.
E as crianças ficam muito assim, mobilizadas e se identificam muito. Por exemplo, o primeiro deles, que foi a festa de Tati, que é sobre uma criança com necessidades especiais, cada menina, o livro é mais ou menos o seguinte, é uma festa que uma menina dá e os convidados não aparecem, porque ela é uma menina com necessidades especiais. Então, assim, as meninas, especialmente os alunos do sexo feminino, mas ficam com muita raiva das pessoas que não foram à festa, assim, tem uma identificação direta e profunda. Os meninos também, né? Muito... e com raiva, dizendo, esse pessoal é muito tolo. E uma vez eu vi uma menina fazendo uma defesa da personagem que parecia assim que era com ela. Né? Isso foi uma alegria muito grande, é sempre uma alegria. Os dois livros assim que você está lançando recentemente, né, agora, por esses dias, o Macuco Felício e o Vestido da Condessa, eles são bem, digamos assim, opostos do ponto de vista temático, né? Mas vamos falar logo do Macuco, que tem um sentido meio que uma leitura ecológica do que é essa relação da criança com o animal, não é isso? Quer dizer, como é esse livro também? Esse livro já é um pouquinho diferente, né? Esse livro tem também uma brincadeira, ele é mais... E é para criança um pouquinho mais nova, a partir de 7 anos, ligeiramente mais nova, né? E eu parto de uma história até real, o início, né? Meu pai, certa vez, ele gostava muito de pescar e levou um ovo de macuco, que é uma ave silvestre, né? Em extinção, da Mata Atlântica, e levou o ovo no gerador do carro. E uma galinha lá da minha casa chocou esse ovo e nasceu um macuco, que a gente achou horrível. Assim, minha mãe e eu, nós ficamos olhando para aquilo. Gente, que ave horrorosa. Mas depois o macuco se acostumou conosco, ficou lá muito tempo e tudo mais. Mas esse livro tenta mostrar justamente que não adianta muito forçar. Né? Macucos gostam de macucos. Quer dizer, aves silvestres, não há muito como domesticá-las. Né? E também essa questão do amor, né? Que o amor é livre, o amor quer que o outro seja livre. Né? O Vestido da Condessa é um tema bastante atual, né? Que é a questão do bullying, né? Você fala do bullying em uma escola, né? Como é também esse livro? Pois eu tenho vários livros sobre bullying, né? Esse é um deles. Porque o que me espanta muito é que a questão é o seguinte, o que não é permitido é ser diferente. Na verdade é isso, né? A questão do bullying. A criança é perseguida por qualquer razão. Ou porque é negra, ou porque é magra, ou porque é gorda, ou porque... E também por suas qualidades. Não é uma perseguição, assim, pelo que falta, entre aspas, né, na cabeça das pessoas a essa criança. No caso do Vestido da Condessa, sobra, né? A menina é muito inteligente, muito esforçada, e por isso é perseguida porque é invejada. E quis também fazer com esse livro uma homenagem à Condessa de Seguí, né? Porque tem uma história dentro da outra, que foi uma autora que eu li muito, que é do século XIX, mas os livros chegavam lá na minha cidade, né? As Aventuras de Sofia, Um Bom Diabrete. Eu li vários livros da Condessa de Seguí. Que tinha essas preocupações também no livro dela. Também. Né? em discutir questões mais áridas, digamos assim. Porque a própria vida da Condessa de Seguí foi muito árida, né? Ela era russa, de uma família nobre, ela era casada com... E, na época da Revolução Russa, ela se mudou para a França. E ela tinha muitas crianças, ela teve 5 ou 6 filhos, me parece. E começou a escrever assim, ela contava histórias para as crianças dormirem e resolveu pôr no papel, quer dizer, para as crianças filhas dela. E foi uma condessa que foi obrigada a fugir, inclusive desse convívio com gente da altíssima sociedade, né, no país dela. Então, eu acho que ela também sentiu na pele toda essa questão. Agora, seus outros livros, também, pelo que eu li dos seus livros infantis, eles estão sempre se voltando a questões
mais dramática é que, de certa forma, há uma tendência da literatura infantil moderna a discutir isso, né? A gente falava há pouco sobre o Zé Rezende, que no primeiro livro infantil juvenil dele discute a questão do menor abandonado, né? Do menor sedento por cultura. Eu tenho visto muito essas preocupações em outros autores também, em trazer para a literatura infantil, infanto-juvenil sobretudo, essas temáticas mais que eram voltadas mesmo aos livros adultos. O clássico disso é o Capitães da Areia, né? Que era um livro para adulto, né? E que discutia a questão do menor abandonado, né? Há uma tendência nesse sentido dos escritores de literatura infantil hoje? Maurício, eu não poderia dizer que essa tendência assim, seja geral, sabe? Mas, inclusive, eu tenho uma exceção no meu trabalho, que é um livro juvenil, né? O único juvenil que eu tenho destinado especificamente para o público juvenil, que Nem Tudo Foi Carnaval. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas que é uma brincadeira. É uma turma de meninas entrando na puberdade, digamos assim, durante os festejos de um carnaval, né? Então, o livro vai de sábado a terça-feira gorda. Aí sim, aí é um livro lúdico, como é que essas meninas começam a se interessar pelo sexo oposto, que é uma brincadeira, né? Que eu adorei escrever, porque eu me diverti muito, lembrando da minha própria adolescência. Mas eu não sei se essa tendência é geral. Talvez seja até por causa do momento que o país está vivendo, né? Eu acho que é um momento de muita transformação. Eu acho que é uma hora, assim, de uma... Não sei, não gosto muito dessa expressão, mas é uma tomada de consciência, né? Em relação a problemas que ficaram muito tempo debaixo do pano. É porque o que eu tenho visto, autores como Lourenço Casarré, por exemplo, que é um dos grandes autores de livro infantil e infanto-juvenil, ele discutia questões como a violência, por exemplo. Tem um livro, tornou-se muito falado dele, um livro que Isso Não É um Filme Americano, onde ele discute a questão da violência mais impactante das grandes cidades, né? O Zé Rezende, de quem a gente já falou, a Ana Paula. Sim. A Ana Paula escreveu um livro também, pegou o primeiro livro dela e transformou em livro infanto-juvenil, porque achou que aquele livro, e é um livro também com cenas de violência muito intensa, né, e tal. Quer dizer, então, me parece que está havendo essa preocupação maior dos autores dizerem, olha, a vida tem seus problemas, né? Agora, como é que isso chega a essas crianças, né? Quer dizer, você falou que há uma simpatia do seu público por esses temas, né? Sim, eu acho que também a mídia tem tratado, né, desses temas de alguma maneira. Eu acho que está na pauta. E acho que as crianças, embora alguns digam que não, eu acho que estão amadurecendo muito cedo. Talvez até por essa quantidade de informação, esse volume, né, que estão recebendo. Mas, assim, estão percebendo os problemas muito rapidamente. Não dá mais para ter aquela infância comprida, né? Que se poderia ter, aquela infância de brincar na rua, como eu brinquei, aquelas brincadeiras com cantigas, etc. Cada vez estão mais dificultadas, eu acho que por causa da própria realidade, né? Então, começa cedo. Começa cedo. A vida tá tudo muito rápido, tudo acontecendo muito depressa, né? Eu fico preocupado porque, assim, o que é que está se perdendo dessa infância, né? Há um sociólogo mineiro, de Juiz de Fora, o Gilberto Vasconcelos, que ele chegou a escrever um livro chamado Cabaré Infantil, analisando os programas da Xuxa, né? Dizendo que a erotização desses programas estaria prejudicando a formação cultural e a formação mesmo de caráter da infância, né? Quer dizer, como é que você vê essas questões? Existe isso que eu acho assim que é um fator muito negativo, né? Eu acho que tomar consciência é uma coisa, mas também pular fases, pular etapas dessa maneira é muito estranho, né? Realmente eu também tenho lido sobre esse problema da erotização. Tem uma socióloga do UOL, do portal do UOL, que sempre está falando sobre isso também,
né? Agora, me parece que isso teve um boom e que agora está havendo um recuo. Essa questão, não sei se você vê dessa maneira. Essa erotização está tendo um recuo. Não sei se os pais estão começando a desconfiar que não é bem por aí, né? E me parece que tem diminuído. Né? A criança já com maquiagem, com 4 anos de idade, com pintura, esmalte na unha, uma coisa assim de queimar etapas realmente. Né? E as danças também. Essas coisas, né? Boquinha da garrafa, não sei o quê. Como é que é uma que tem na Bahia agora? A rocha. Toda hora eles inventam. Toda hora inventam. E como é que você trata essas questões nos seus livros? Né? Quer dizer, seus livros não têm, eu estou falando de erotização só como um exemplo, porque não tem nos seus livros essa questão da erotização. Mas tem a questão do bullying, da convivência com as primeiras perdas, né? No caso do Macuco, é uma perda também, né? Mas seus livros chegam a debater essas questões também das perdas. Aí, como é que você trata essas questões para, de certa forma, alertá-las, mas não feri-las, o seu público, né? Pois é, esse equilíbrio ele é um equilíbrio bem delicado, né? Assim, eu fico sempre com medo de estar indo depressa demais ou estar falando de uma maneira muito crua sobre o assunto, mas, ao mesmo tempo, me sinto na obrigação de falar, né? Porque há autores que eu, inclusive, admiro muito de literatura infantil, que são, assim, mais lúdicos, que são mais... trabalham mais com a imaginação mesmo, assim, a beleza pela beleza, a questão do sonho, né? E das viagens, viagens mentais. Mas eu não sei, me parece que talvez a minha infância tenha sido um pouco difícil. Então, para mim, tudo isso é muito conhecido também. E eu me sinto na obrigação de tentar fazer de alertar para essas questões de uma maneira suave, ou pelo menos tentando ser suave. Eu lembro de uma autora, até daqui de Brasília, que, não sei, eu perdi totalmente contato e nunca mais vi assim, nada que ela tenha publicado, mas que publicou muito, ali nos anos 80, 90, que era a Lucília Watanabe, que trabalhava muito sobre esses temas, como a morte, a violência também, né? E tratava isso de uma maneira muito suave, até brincando com determinados momentos desses temas, né? Quer dizer, você também procura seguir por aí. Na medida do possível, né, Maurício? Porque eu acho que a questão principal desses livros, assim, o livro infantil, a questão principal é a sinceridade. Talvez em toda a literatura, né? Assim, se não é uma coisa que o autor acredita, não dá certo. Né? Eu acho que a sinceridade, ela sai das páginas. Ela fica muito, muito claro para o leitor. E sem sinceridade, você como autor não convence, né? Mas eu gosto, sim, desse tipo de tema. Eu me sinto desafiada a trabalhar com isso e eu acho que, sem querer ser, como direi, sem querer ser pretensiosa, mas sendo, eu acho que alguém tem que falar sobre isso, né? Nós, temos que falar sobre essas questões das perdas, da dor, né? Porque para ajudar a criança a elaborar toda essa problemática que ela vai enfrentar de qualquer maneira, né? Que é inevitável, que faz parte da existência humana. Uma hora ela vai ter que enfrentar isso, né? E como é que está seu trabalho atual? Quer dizer, você vai continuar se dedicando à literatura infantil? Já pensa em fazer alguma coisa, voltar à literatura mais adulta e tal? Como é que está esse processo de criação? Olha, eu mesmo tenho pensado muito sobre isso, porque eu não penso em parar com a literatura infantil, mas eu estou fazendo, nesse momento, estou muito voltada para as questões da literatura de autoria feminina. Eu estou fazendo um curso que eu estou gostando muito e tenho estudado muito sobre esse tema. Então, eu já estou trabalhando alguns contos adultos, então já estou muito, assim, nesse momento, envolvida com questões, eu não diria feministas, mas da literatura escrita por mulheres, né? Mas eu acho que a literatura infantil sempre vai me acompanhar,
sabe? Eu não vejo assim muito dividido isso, não. Eu acho que literatura é literatura. Então a gente faz experiências, né? Experiências para o público jovem, experiências para... Você vê essa como uma coisa estanque, assim, essas classificações? Não, eu acho que literatura é literatura, né? Eu inclusive, tenho uma certa restrição, né? Uma questão de restrição. Eu não vejo muito isso também. Até uma coisa curiosa, essa coisa da literatura feminina, né? É uma literatura feminina, uma literatura masculina. Eu não vejo muito isso, não. Um livro como esse do Clarice Lispector, um homem poderia ter escrito, né? Será? Sabe que eu tenho um pouco de dúvida, mas Pois enfim, como é que você acha de... disso? Há uma literatura feminina? Não é bem literatura feminina, né? Porque aí já tem uma carga, assim, de que leva a gente a pensar em literatura água com açúcar, mais romântica. Mas eu acho que há, sim, uma literatura de autoria feminina. Há umas marcas no texto. Isso a gente tem, inclusive, uma grande... existe uma bibliografia enorme sobre isso, assim, teórica, né? É da pauta dos estudos críticos de literatura, né? A crítica feminista, enfim. E tem, sim, existem... O texto tem as suas marcas, e a gente vê. Mas há algumas características também da literatura escrita por mulheres, que estão sempre mais preocupadas com determinado tipo de coisa. Mas mas não vejo isso como, isso não se opõe à literatura escrita por homens, por exemplo. Eu acho que tudo se complementa, né? Claro. A Lúcia Castelo Branco foi uma grande pesquisadora disso, eu já li vários textos dela, mas não me... Eu falo isso porque às vezes eu pego concurso literário. Você pega aqueles contos, você não consegue definir muito. Eu recentemente participei de um e eu li o conto, né? Estava crente que era. Não, era uma mulher que tinha escrito e tal, né? Mas enfim. Também não é assim, num conto só. Né? Você tem que ter uma amostra maior para você perceber que há... É um estudo um pouco sofisticado, né? Você vai se aprofundando e começa a perceber. Mas não é tão óbvio assim que grita, que sai das páginas gritando. Né? Mas eu tenho tentado muito procurar essa questão das genealogias, né? Ver aqui, a que linhagem eu pertenço, como é que é essa coisa em matéria de literatura. Né? Tá ótimo. Rosângela, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, Maurício, a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. O imaginário que cerca uma cidade, o Rio de Janeiro, por vários e incontáveis fatores, talvez seja a cidade brasileira que mais recebeu interpretações ficcionais. Muitos escritores desembarcaram ali e logo a tomaram como base para suas narrativas. O baiano Luiz Pimentel foi mordido por este fascínio. Seu livro mais recente, Contos da Vida Absurda, lançado pela Casarão do Verbo, reunindo textos premiados em vários concursos literários, não se passa plenamente no Rio de Janeiro, mas tem o sentimento carioca em praticamente todas as suas linhas. Luiz Pimentel é um escritor visceral. Procura apanhar nas misérias mais profundas dos homens as armas para sua escrita. Em contos como Ainda é Cedo, Amor e Eu Sou Assim, dialoga com a música popular. Este diálogo é que o leva a refletir o Rio de Janeiro em seu trabalho, mesmo quando não fala da cidade. A paixão pelo futebol de Eu Devia Ter Evitado e mesmo as impossibilidades comoventes de A Viagem são reflexos de uma cidade que se divide em vários ângulos. E Pimentel trabalha todos os ângulos com uma linguagem viva, marcante e em narrativas dividida entre o lirismo e a crueldade mais real. Um craque. Com uma história tão ampla quanto surreal, o Rio de Janeiro é um excelente cenário para os romances históricos. No entanto, alguns escritores, como Marco Carvalho, preferem apanhar a história e narrá-la pelo patamar das miudezas. Seu mais novo romance, Uma Ladeira para Lugar Nenhum,
lançado pela Record, parte de um fato histórico, a derrubada do Morro do Castelo, para chegar à vida do cidadão comum, daquela gente que, impotente, assiste os sonhos desmoronarem. O enredo conta da paixão do padre Ernesto pela mulata Rosário, uma senhora nas artes do candomblé e da sedução. Este amor impossível é o pano de fundo para Marco nos dizer das injustiças sofridas pela população carioca do início do século XX. Fala-se na construção de um tempo novo, matando o presente de uma gente que tentava encontrar sua identidade. E aí está o ponto fundamental do romance, nos contar da imobilidade do cidadão diante das determinantes do poder. E este é o tema que sobrepuja as fronteiras carioca. Uma cidade e seus sentimentos universais, contos da vida absurda de Luiz Pimentel e Uma ladeira para lugar nenhum, de Marco Carvalho. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.